fiction which, like all great stories, is rooted in truth? A mente humana não é um referencial dourado brilhando numa distante colina verdejante. Não, é uma corrupção imunda e pestilenta. Vocês deveriam ser melhores do que isso, mais puros. Segundo Westworld, humanos são irremediáveis, incapazes de tomarem suas próprias escolhas, que serão sempre enviesadas, sempre baseadas no alto interesse. Humanos seriam incapazes de mudar. Seriam apenas passageiros de suas próprias vontades. A representação física de Ted na mente de Dolores, que é basicamente ela falando consigo mesma, diz que humanos não podem mudar porque seu código está escrito em seu DNA, em suas células. Mas se não podemos mudar no físico, será que poderíamos mudar no digital? Quando você joga um jogo, mas tem todos os itens, dinheiro infinito, você fica entediado logo. Halores criou uma realidade onde deu aos anfitriões recém-criados tudo o que eles querem. Essa é a razão pela qual eles vão atrás das experiências com os humanos. E o mais fundamental traço que temos são as falhas. A capacidade de surpreender, fazer o inesperado, os erros, as coisas que são imperfeitas. E pra mim, esse é o verdadeiro tema da série. É por isso que o William estava buscando o labirinto na primeira temporada. E é por isso que os anfitriões ganham consciência. E é por isso que Caleb é um outlier. Humanos são falhos. É esse o ponto. A própria criação de uma nova espécie é o fruto de um erro humano, que, como Ford afirmava, a evolução criou toda a vida consciente nesse planeta usando somente uma ferramenta: o erro. Você é fruto de trilhões deles. A vida consciente se constrói no erro e também se destrói nele. É um círculo infinito e perfeito. Como dizia Albert Einstein, não esperes por milagres. A tua vida inteira é um milagre. A Delos estava tentando projetar a imortalidade transferindo uma consciência humana para um corpo de um anfitrião. Mas a empresa nunca teve sucesso. Halores então reviveu esse projeto, mas com resultados igualmente ineficientes. Todos os sujeitos passariam por um teste de fidelidade para verificar se a personalidade humana original havia sido capturada autenticamente, mas o cérebro do híbrido derreteria como queijo em uma batata assada todas as vezes o corpo físico rejeita a mente transplantada. Como a cópia de Ford explica no berço, a mente humana só teria capacidade de sobreviver no digital. No mundo real, a consciência falha ou enlouquece. Qualquer que seja o jogo que Dolores planejou dentro do Sublime para determinar o futuro da humanidade, como seus resultados podem se traduzir na vida real? Conforme falam no primeiro episódio, o servidor pode durar até 100 anos sem manutenção. E conforme a Ketita diz, um ano na realidade é um milênio no Sublime. Ou seja, Dolores tem tempo o suficiente para rodar a simulação teste antes que decida se vai repovoar a Terra com os humanos ou não. O último grande mistério de Westworld é o experimento de imortalidade. Experimento que a Delos e a Halores falharam. A cena pós-créditos da segunda temporada, onde William é submetido a um teste de fidelidade por uma cópia de sua filha no parque de Westworld, poderia muito bem acontecer depois que Halores testou a humanidade. E caso tenha aprovado os humanos e mudado o Homem de Preto, aquela poderia ser sua entrevista final. Afinal, é dito que aquilo não era uma simulação. Realmente ocorre no mundo real. Talvez em uma outra tentativa, ela diria: parabéns, William, você passou no teste. Está no mundo real. Essa é a sua chance de realmente salvar o mundo e repovoar o planeta com uma humanidade mais digna. Lembrando que esse era um dos objetivos de William: salvar o mundo. Dolores, revivendo a raça humana como híbridos, depois de testá-los no Sublime, também explica a questão do porquê Bernard sorrateiramente fez um scanner criando uma cópia da Frank naquela cena do espelho. Quando Frank percebe que Bernard copiou a consciência dela e diz isso em voz alta, o próprio Stubbs pergunta o porquê ele fez isso. E ele mesmo diz que é complicado, que ele tem que confiar nele. Se a Dolores pode recriar humanos no digital, por que Bernard precisaria garantir uma cópia de uma humana no Sublime? Bom, porque provavelmente o teste não pode ser enviesado. E estamos falando de uma humana outlier. Lembre-se bem que ele disse que ela era a chave para salvar o mundo. Aquele padrão de previsão continua se repetindo aqui. O meu palpite é que Bernard não viu só até o momento em que ele morre. Suas previsões de simulação teriam estipulado
até parte do futuro no Sublime. Enquanto Bernard prometia que suas intenções eram nobres, ele não mencionou quais eram realmente essas intenções. Dolores estava apenas seguindo o caminho que Bernard colocou a ela, e então ele sabia que seria o plano dela desde o início, que seria trazer a humanidade de volta. Talvez o truque do espelho de Bernard fosse para garantir que Frank pudesse eventualmente fazer parte da raça híbrida de Dolores ao lado de seu pai, já que aqueles que escaparam do parasita, como a Frank e sua mãe, nunca teriam sido digitalizados originalmente. Então, como o teste de fidelidade de Dolores poderia ser bem sucedido depois que o de Delos e o de Halores falharam, a resposta poderia estar no ajuste de parâmetros. Tanto Delos quanto Halores acreditavam que passar no teste de fidelidade significava recriar exatamente as mesmas respostas em híbridos que em humanos. Mas isso não é realmente a humanidade real. Os nativos da Terra são caóticos, imprevisíveis, exatamente como os Outliers que o Serac não conseguiu domar. Talvez Dolores aprenda essa lição e a aplique em seus híbridos, trazendo a verdadeira fidelidade ao permitir que suas criações sejam verdadeiramente independentes. Assim, os híbridos parariam de se decompor com a pressão de seus próprios cérebros. Quando Bernard diz a Ford que ele enganou a morte, Ford diz que não. O projeto deles não funciona. Ainda não. Aprenderam a copiar a mente humana como um menino bobo cantarolando uma canção composta por outro. O que Ford argumenta é que a cópia é fiel, mas ainda não fiel o suficiente. Por isso ela falha. Supostamente, existiria algum traço que as cópias não estão conseguindo copiar totalmente. Como eu disse, o mais fundamental traço que temos são as falhas. A capacidade de surpreender, fazer o inesperado, os erros, as coisas que são imperfeitas. É por isso que William estava buscando o labirinto na primeira temporada, é por isso que os anfitriões ganharam consciência e é por isso que o Caleb é um Outlier. Novamente, humanos são falhos, e é esse o ponto. O próprio Bernard só funcionou na vida real porque Dolores teve que fazê-lo falho. Se ele fosse uma cópia exata a Arnold, nada disso daria certo. Talvez eu esteja errado, mas eu acredito que o teste final de Dolores vai ter mais a ver com a esperança de que os humanos façam o certo do que realmente comprovar que eles o farão. As diferenças entre o William antes de entrar no parque e quando sai dele demonstram que ele é a personificação do conceito de adestração social. Quando está com Dolores, William admite que do lado de fora ele finge ser o que não é. Essa é uma ideia também confirmada na segunda temporada. O William joga conforme as regras da sociedade para sobreviver nela. Porém, como a própria terceira temporada revela, ele sempre foi desse jeito, mesmo desde criança. Então não é que o mundo os corrompe. O homem já é corrompido pela natureza. Pelo menos essa é a teoria dele. Eles não querem uma história que eles digam quem são. Eles já sabem quem são. Eles vêm aqui porque querem vislumbrar quem poderiam ser. Ou seja, o parque em si é uma oportunidade para se descobrir em um mundo sem lei. O que você faria num lugar onde não houvessem consequências para suas ações? Quando se vive no mundo perfeito, se descobre que ele é entediante. E somente o caos o tornaria interessante. Esse é o ciclo que todos os humanos vivem. E é daí que vem a nossa fascinação com o entretenimento. O próprio entretenimento já é a prova de que humanos não podem realmente mudar. William diz que quando criança, ele só tinha livros e vivia nessas histórias. Ele sonhava que um dia iria acordar nelas, porque elas tinham significado. Histórias também acabam se tornando formas de adestrar humanos. Eu já expliquei aqui como esse processo funciona. Histórias, narrativas, personagens são feitos, ou pelo menos deveriam, ser feitos para reforçar os valores sociais de um indivíduo. Nós temos em nosso código biológico a ideia de pecado original, a escolha entre o certo e o errado. O que categoriza essa escolha? O que faz de nós o que somos? Isso me lembra muito o argumento usado por Nietzsche, onde ele dizia que depois que Deus morresse, caso Deus morresse, os humanos teriam que inventar seus próprios valores. Uma ideia que o Carl Jung discordava. Segundo Jung, humanos não podem inventar seus próprios valores. Eles já estão impressos em você. Você tem que descobri-los. O teste final de Dolores pode dar à série a chance de discutir um dos mais interessantes conceitos sobre a humanidade em si. A ideia de como valores são implementados. Eles são criados e ensinados ou nós já nascemos com eles? Eu acredito que é uma mistura das duas coisas
Eu não acho que Nietzsche estava certo. Jung é provavelmente quem tinha razão. Mas o que eu posso dizer? Afinal, eu sou um otimista. E sou humano. Lembre-se, humanos não são capazes de serem totalmente imparciais. Então a balança sempre vai pender para o lado das minhas crenças, que são otimistas. Nesse sentido, é por isso que Ford dizia a Bernard que humanos sempre iriam decepcioná-lo. Porque tanto otimista quanto pessimista, ele nunca conseguirá ser imparcial. Já uma inteligência artificial tem o dever de ser totalmente diferente disso. No 5º episódio, o Homem de Preto está se divertindo com os humanos que vivem no loop de suas narrativas. Ele parece perplexo que os humanos acreditam que têm uma escolha mesmo. Me faço essa pergunta há muito tempo. Eu participei mesmo do processo? Ou sou só uma soma total do meu código? Estou só me enganando? Você não controla nada, porém tem certeza que controla. Isso não está no roteiro. É genuíno, não é? Uma bela mentira. Não existem regras nesse novo mundo, mas há uma ordem regida pelo autocontrole. E o autocontrole deles é tão descontrolado quanto o dos humanos. Cultura não sobrevive. Barata sim. Não estamos aqui para transcender. Estamos aqui para destruir. Somos frutos de uma árvore podre. É melhor queimar tudo. Você se julga superior a esses humanos, mas só está correndo e girando na rodinha deles. Somos reflexos das pessoas que nos fizeram.